Cyberpunk 2077 é a nova grande aposta da desenvolvedora polonesa CD Projekt Red, conhecida pela produção da franquia The Witcher. Assim como The Witcher, Cyberpunk 2077 é baseado em uma obra pré-existente, nesse caso em Cyberpunk 2020, um dos mais populares tabletop RPGs ou RPGs de mesa dos anos 80 e 90, criado por Mike Pondsmith. Muitos acham e comentam que Cyberpunk 2077 é o primeiro jogo de videogame situado no universo de Pondsmith. De certa forma, isso não deixa de ser verdade, pois será o primeiro jogo com alto orçamento lançado para as principais plataformas do mercado. No entanto, existe um jogo eletrônico de Cyberpunk que foi lançado 13 anos atrás e que passou despercebido pela maioria, sendo muito pouco conhecido até hoje. Do que se trata esse jogo? Qual a sua história? Por que ele é tão desconhecido assim? E melhor, você quer jogá-lo agora? Confira! O desejo de tornar Cyberpunk um jogo de videogame era algo que Pondsmith tinha faz muito tempo. Antes da CD Projekt Red assumir o projeto, muitas empresas foram até Pondsmith para receber a licença para produzir um jogo baseado em Cyberpunk 2020. Mas ele não ficava satisfeito com as propostas que eram feitas, por isso, apenas em 2012, a equipe da CD Projekt Red, formada por muitos fãs do RPG de mesa, agradou Pondsmith com suas ambições. Porém, antes disso, a produção de um jogo a princípio muito simples foi colocada nas mãos da já desformada Mayhem Studio, um grupo da Suécia que era especializado na criação de jogos mobile. Assim, em 2006 foi lançado Cyberpunk: The Arasaka's Plot, um jogo de plataforma side-scrolling com elementos de RPG e com foco na narrativa. Da mesma forma que em Cyberpunk 2077, Mike Pondsmith auxiliou diretamente na revisão de texto de Arasaka's Plot para uma elaboração coerente no enredo. A história se passa em 2022, contando a trajetória de um solo, o nome para mercenários e assassinos contratados em Cyberpunk, chamado Sam Gibson. Na lore de Cyberpunk, no ano de 2022, ocorre a Quarta Guerra Corporativa, um conflito travado entre as megacorporações Arasaka e Militech, duas das quais ainda estarão presentes em 2077. No período de Arasaka's Plot, a guerra ocorria às escuras, durante um período de paz temporária, mas podia estourar como guerra total a qualquer momento. Nesse contexto, mercenários e espiões são altamente requisitados e contratados por quem pagasse mais. Sam Gibson foi contratado por um CEO da corporação Arasaka chamado Fujima para se infiltrar na base da Militech e roubar dados importantes de um computador. Mas após invadir a Militech, Gibson é traído pela Arasaka, que o acusa injustamente por ter assassinado Fujima e o torna um homem procurado para ser morto. O objetivo de Gibson no jogo é descobrir a verdade sobre toda essa história, o motivo de tudo isso e quem realmente está por trás disso. A trama do jogo não chega a ser algo de extrema complexidade, mas é muito bem elaborada para um jogo de celular de 2006. Ela acaba sendo um dos pontos que tornam a experiência do jogo bem mais interessante. Quando eu descobri a existência do jogo, eu fiquei receoso pelo fato dele ser um jogo feito para celular, mas quando eu joguei, eu levei um chute no queixo. Eu joguei ele do início ao fim e posso dizer, ele é surpreendentemente bom. The Arasaka's Plot possui uma visível inspiração em Flashback, um grande clássico side-scrolling dos anos 90, aplicando suas próprias características com base no universo de Cyberpunk. Apesar de hoje em dia a qualidade técnica do jogo parecer muito simples, na época em que ele foi lançado, ele representava um grande avanço para os jogos de celular que utilizavam a linguagem de programação Java. Nessa época a gente ainda usava celulares que tinham várias teclas e geralmente eles só tinham um jogo de navezinha ou de cobrinha. Mas sinceramente, não tinha criança que não era viciada no jogo da cobra. 2006 já era o ano do Xbox 360 e do PlayStation 3, mas nos celulares os jogos estavam recém-engatinhando. Na parte de som não há muito o que comentar, pois não existe qualquer outro som dentro do jogo que não seja o da música, algo que provavelmente era por conta da limitação da tecnologia da época para celulares. O ponto em que o jogo realmente brilha é na jogabilidade. A movimentação do personagem é extremamente bem feita e fluida para os padrões da época.
Gibson é capaz de escalar e descer de superfícies, correr em alta velocidade, saltar, rolar e se agachar. Para combate, ele utiliza um par de pistolas, podendo atirar em pé ou agachado, inclusive pegando cobertura, também dando golpes físicos em inimigos muito próximos. Nos cenários é possível encontrar diversos tipos de pistolas com características diferentes, como maior capacidade, dano ou precisão para dano crítico. Também é permitido coletar itens dos inimigos derrotados, como armaduras ou chaves específicas para os locais principais ou locais secretos no cenário. O jogo conta com um sistema interessante de RPG em que é possível adquirir pontos de experiência e melhorar os atributos de Gibson. Existem implantes especiais que fornecem habilidades físicas e tecnológicas para Gibson, permitindo esquiva de tiros e golpes, a possibilidade de causar dano ao atropelar os inimigos, maior força nos ataques, mais resistência, entre outras coisas. Inclusive, os implantes oferecem maior eficiência no acesso e no hackeamento de terminais, pois no jogo é possível acessar computadores através de senhas ou da opção de hackear. Ao acessar esses terminais, o jogador recebe uma mensagem que contém uma senha e um link de um site para acessar informações exclusivas sobre o jogo e sobre a história do mundo de Cyberpunk em geral, como um mapa de Night City, a principal cidade do jogo. O problema é que os sites que o jogo indica não existem mais, então todo esse material que ele disponibilizou de maneira externa foi infelizmente perdido. Tomara que alguém tenha guardado pelo menos um pouco dessas coisas, mas a gente não sabe por enquanto. No jogo existem 12 fases e nós enfrentamos soldados da Militech, soldados da Arasaka, ciborgues e membros da Yakuza. Os soldados são praticamente iguais, com exceção das tropas de choque, mas os ciborgues e os membros da Yakuza são os inimigos que vão exigir uma habilidade bem grande, porque eu já vou logo avisando, o jogo fica bem difícil nos últimos níveis. Quem conseguiu zerar esse jogo em um celular antigo na época tem meu respeito. Mas apesar de ser um jogo que fica consideravelmente difícil na parte final, eu realmente gostei muito de jogar. O level design é bem feito, a história é interessante para um jogo de celular, as mecânicas e os inimigos são bem elaborados e mesmo com a dificuldade ele é um jogo bem balanceado. Às vezes nem mesmo é necessário enfrentar diretamente os inimigos, é possível encontrar alguma outra rota ou outra solução para evitá-los. Na época do seu lançamento, a mídia citava que ele era realmente um jogo diferenciado com uma qualidade acima do padrão que se tinha no momento. Mas se o jogo tem qualidade, é interessante de jogar e ainda carrega o nome de Cyberpunk, porque poucas pessoas o conhecem até agora. Talvez pelo fato dele ter sido um jogo exclusivo para celulares e não ter saído para PC, ele não é um jogo bem conhecido até hoje. Atualmente o jogo não está mais disponível de uma maneira oficial, não é mais possível adquiri-lo e a sua distribuidora, Lemon Quest, está inativa, apesar do site oficial deles ainda estar no ar. Felizmente o jogo foi salvo pela internet e pode ser encontrado em alguns lugares, caso contrário eu não conseguiria ter jogado e falado tudo isso para vocês. Seria muito legal se em Cyberpunk 2077 existisse algum computador ou fliperama dentro do jogo que permitisse jogar o Arasaka's Plot, como muitos jogos fazem com suas versões clássicas ou até mesmo de jogos inventados neles mesmos. Fica aí a sugestão, CD Projekt Red. Enfim, já que não existe mais nenhum meio de distribuição oficial do jogo, eu resolvi disponibilizar Cyberpunk The Arasaka's Plot para vocês jogarem agora em seus computadores ou até mesmo celulares, se for possível. Antes disso, clique no gostei e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer esse ótimo jogo que passou despercebido e ficou perdido no tempo. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com uma pasta que inclui o emulador de Java, o K-Emulator, em sua melhor versão, e também Cyberpunk The Arasaka's Plot. Quando você for utilizar o emulador, para que o jogo funcione da maneira correta, você precisa ir em View, Options e mudar a configuração de aparelho para Nokia N71. Assim o jogo vai funcionar sem problemas. Após isso, vai em Midlet e Load Jar para dessa forma carregar o arquivo do jogo em si e tá tudo pronto para jogar. Você pode mudar as configurações de botões da maneira que quiser e aumentar ou diminuir o tamanho da tela. Para jogar o jogo no celular, você precisa de um emulador de Java que tenha compatibilidade com seu sistema operacional.